O metabolismo é o processo de transformar alimento em energia. Isso acontece o tempo todo no nosso organismo e a gente nem se dá conta que tudo isso está funcionando bem. Mas nem sempre é assim. Maus hábitos podem afetar em cheio esse mecanismo. A dieta atual, de boa parte da população, pobre em nutrientes e fibras e recheada de doces, gorduras e produtos industrializados, é um exemplo disso. O excesso de açúcar gera picos de glicose. Para tentar manter a situação sob controle, o pâncreas é obrigado a produzir mais insulina, até o momento em que essa tentativa de compensação vai além da capacidade do organismo e começamos a adoecer. Síndrome metabólica. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a nutricionista Sofia Uehara, doutora em Ciências Nutricionais pela UFRJ, que desenvolveu pesquisas sobre síndrome metabólica. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Eu que agradeço. A síndrome tem uma relação direta com o estilo de vida? Sim, com certeza, né? Então, principalmente os hábitos alimentares, né, e o sedentarismo, né? Então, o que define, né, a síndrome metabólica é o excesso de massa corporal e que está associado intimamente, né, com os hábitos alimentares desregrados. Como você mesmo comentou, hoje em dia a nossa alimentação ela é o quê? Recheada de doces, né, salgados, o que a gente chama de produtos ultraprocessados. E vários estudos, inclusive brasileiros, no Monteiro, por exemplo, um estudioso em relação a essa área, mostra claramente a associação positiva entre o consumo de alimentos ultraprocessados com o aumento da massa corporal, desenvolvimento de fatores de risco que, juntos, acabam, então, constituindo a síndrome metabólica. E o sedentarismo, hoje, infelizmente, né, o avanço tecnológico, ele é importante? Sim, mas, por outro lado, ele parece ter contribuído também para o sedentarismo. Basta a gente comparar, muito antigamente, não existia, por exemplo, televisão, não existia computador, videogames, então as crianças brincavam muito nas ruas. Hoje em dia, não, as crianças vivem presas. Então, esse é o quadro. Então, o avanço tecnológico levando ao sedentarismo, que juntamente com a alimentação desregrada, contribui, então, fatalmente para o desenvolvimento da síndrome metabólica. Qual é a importância da insulina para o nosso organismo? A insulina, né, o efeito dela é principalmente favorecer que a célula consiga utilizar, captar a glicose, que é a fonte energética preferida do nosso organismo. Então, na ausência da insulina, a glicose ela não consegue entrar nas células, fornecer energia para os tecidos. Então, essa glicose, não podendo entrar nas suas células, começa o que? A acumular no sangue. Então, dando origem, então, ao que a gente chama de hiperglicemia. E isso é realmente maléfico, porque aí o quadro de hiperglicemia leva, por exemplo, ao quadro de desidratação, porque o rim, ele acaba eliminando esse excesso de glicose, mas às custas de quê? Líquido, para a formação da urina. Então, pode levar ao quadro de desidratação e, se for algo contínuo, pode até sobrecarregar os rins, porque eles precisam trabalhar muito mais para formar urina e para eliminar esse excesso de glicose. Então, o indivíduo que não consegue, né, as células não conseguem absorver essa glicose, é um indivíduo que tem pouca energia para suas atividades. Então, por isso, ele fica o quê? Apático, cansado, né, com pouca disposição para suas atividades e para o trabalho. Além disso, a insulina também é importante para o anabolismo. Ele é um hormônio anabólico. Então, por exemplo, favorece a minha formação de músculos, por exemplo. Então, a insulina, ela exerce várias funções, principalmente o anabolismo e fornecer energia para o nosso organismo. Tem uma analogia aí que ela seria o carrinho, né? Com certeza. É como se fosse, estivesse na portinha da célula. Sem a insulina, a glicose não entra. E ela não é utilizada como deveria ser. Uhum. E como é que se desenvolve essa resistência à insulina? Na verdade, como você mesma falou no início também, então o indivíduo ele começa a apresentar um quadro de intolerância à glicose, né? Então os pâncreas, né, eles são obrigados a secretar mais insulina, né? Às vezes o dobro de um indivíduo saudável, e isso acaba o quê? Em um certo momento, causando o quê? A falência do pâncreas. Então o pâncreas já não consegue mais secretar a insulina. E também o que acontece é que alguns estudos mostram que indivíduos que desenvolvem a resistência podem ter, por exemplo, a ausência de receptores de insulina nas células, porque para a insulina também poder agir, ele também precisa se ligar a receptores presentes à célula. Alguns estudos mostram que a genética também pode favorecer essa resistência. Uhum. Seriam os casos que têm origem genética? Isso.
Mas com certeza, o que vai, assim, não falando da genética, mas assim, o que pode levar realmente a esse quadro de resistência é o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Porque hoje se sabe que o tecido adiposo não é simplesmente armazenar energia, ele é um órgão endócrino. Então ele secreta hormônios, secreta substâncias com ação pró e anti-inflamatórias. Então essas substâncias, o que a gente chama de adipocinas, também estão associadas. Então, por exemplo, o tecido adiposo, ele secreta adiponectina, que é um hormônio benéfico, que aumenta a sensibilidade à insulina, porém também o acúmulo em excesso vai causar um desequilíbrio, né? Baixa de adiponectina e o aumento de resistina. E como o próprio nome diz, é uma adipocina que vai levar à resistência à insulina. Quer dizer, é o excesso mesmo, é uma Com sobrecarga sobre o funcionamento sobre do o funcionamento inerente, né, decorrente desse acúmulo de tecido adiposo e visceral. Então, por isso, então, o cuidado em relação realmente ao perímetro da cintura. A gente vai dar um detalhezinho aí sobre esse perímetro da cintura, né? Para homens e mulheres tem que ficar atento, é quanto mais ou menos a medida? Na verdade, assim, existem vários pontos de corte. Então, por exemplo, se eu for considerar o critério, né, que a gente chama de NCEP-ATP3, considera para homens perímetro da cintura elevado, valores acima ou iguais a 102 centímetros. Para as mulheres, valores acima ou maiores que 88 centímetros. Agora, se eu for considerar, por exemplo, um ponto de corte mais recente, que é pelo International Diabetes Federation, ele já reduz um pouco esse valor. Então, para homens, passa a ser valores acima ou maiores que 94 centímetros e para as mulheres, acima ou maiores que 80 centímetros. Aí já é faixa de risco. Já é faixa de risco, já para ficar atento. A própria pessoa pode medir em casa? Sim, com certeza, mas existem técnicas, né, para serem utilizadas. Na verdade, a gente não utiliza a fita métrica, aquela fita de costura, nós temos as fitas antropométricas que são específicas para essa medição. E existe também localização correta. Então, assim, muito cuidado com isso. Mas, com certeza, se estiver elevado, mesmo que o indivíduo não tenha prática, acima de 102 não vai ter erro, né? Mas é ideal que sempre procure, por exemplo, um nutricionista para que ele possa fazer uma aferição com mais rigor e respaldada para a literatura. Qual é o impacto da síndrome sobre o organismo? Na verdade, o que a síndrome é? É um conjunto de vários fatores de risco cardiovascular. Então, inicialmente, quais eram os componentes clássicos? A dislipidemia, a hipertensão arterial, o aumento de glicose, né? E o aumento também da resistência à insulina. Hoje em dia, né, alguns estudos já mostram outros componentes. Então, novos componentes estão sendo agregados à síndrome. Por exemplo, o aumento do ácido úrico, né? E o aumento de um aminoácido que a gente chama de homocisteína. Então, essa homocisteína é um aminoácido que todo mundo tem no organismo, mas quando ela se eleva, também é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. E a questão da homocisteína foi até objeto de estudo na minha dissertação de mestrado na UFRJ, né? Em que eu avaliei as concentrações plasmáticas deste aminoácido, a homocisteína, em indivíduos com síndrome metabólica. E a gente observa que eles têm esse aumento, né, em relação a indivíduos que não tinham. Então, também está associado também à resistência à insulina. É um efeito dominó, né? Com certeza. Vai afetando o organismo como Vai afetando. E a cada momento surgem novos fatores. Então, ácido úrico, homocisteína, estresse oxidativo, o próprio processo inflamatório também já é considerado também um componente da síndrome metabólica. E esse processo inflamatório pode favorecer o desenvolvimento de doenças com certeza. Inclusive, o processo da aterosclerose, que é a base das doenças cardiovasculares, o início é um processo inflamatório, com certeza. É por isso que quem tem a síndrome corre o risco 3 vezes maior de sofrer doenças do coração, com certeza. Um infarto. A síndrome metabólica, até a diretriz brasileira de síndrome metabólica já declarou que a presença da síndrome metabólica aumenta a mortalidade geral, né, em 1,5 vezes, especialmente decorrente por morte cardiovascular, que aumenta em 2,5 vezes esse risco. O risco de AVC também é aumentado? Com certeza. Qualquer complicação, né, relacionada à saúde cardiovascular pode atingir o indivíduo com a síndrome metabólica, sem sombra de dúvida. Sinais de alerta. Tem algum sinal? Na verdade... Além de perceber que a barriguinha está ficando
maior, né? Na verdade, acho que talvez o principal sinal de alerta que a pessoa tem que ficar preocupada é se está ganhando massa corporal. Então, todos aqui sabem qual é o peso usual que cada um tem, né? Então, se observou o aumento desse peso, o perímetro da cintura está aumentando, já é um sinal que deve estar atento. Principalmente se na família nós já tivermos casos de indivíduos com obesidade, diabetes, ou que já teve alguma complicação cardiovascular. Então, começou a perceber que o peso que a calça já não fecha, já tem que aumentar o manequim, já é um sinal de alerta com certeza. Pode ser considerado outro sinal se nos exames de sangue de rotina a glicemia está subindo? Com certeza. Então, aí nesse caso é o diagnóstico clínico. Então, como eu disse, atualmente existem 6 critérios, né, para você diagnosticar se o indivíduo tem ou não a síndrome metabólica. Então, a mais recente, né, então considera, por exemplo, o indivíduo tem que ter o perímetro da cintura aumentado, no caso, homens, valores acima ou iguais a 94 centímetros, mulheres, valores acima ou maiores que 88 centímetros. Além dessa cintura aumentada, precisa ter pelo menos 2 dos seguintes fatores, que seriam pressão arterial acima de 130 por 85 milímetros de mercúrio, triglicerídeos acima ou maior que 150 miligramas por decilitro, HDL reduzido, que é o bom colesterol, no caso, para homens, menor que 40 miligramas por decilitro e para as mulheres, menor que 50 miligramas por decilitro. E a glicemia de jejum, que nesse caso, valores acima de 100 miligramas também contribuem para o diagnóstico da síndrome metabólica. Então, a definição vai depender dessa combinação de fatores de risco. E o diagnóstico tem como base principalmente o exame de sangue, né? O exame de sangue é o que a gente chama na nutrição de antropometria, porque eu vou avaliar o peso, a estatura, aí mediante esses dados eu vou calcular o índice de massa corporal e também a aferição do perímetro da cintura. Então, a avaliação antropométrica e a parte bioquímica é que fecha então o diagnóstico da síndrome. Como é que é o tratamento? O tratamento, assim, a diretriz brasileira de síndrome metabólica, ela é bem clara. A primeira linha de escolha é dieta para redução do peso corporal associada à atividade física. Então, em termos de plano alimentar, se preconiza então a dieta hipoenergética, lembrando que no meu caso, por exemplo, eu nunca prescrevo dietas de muito baixa calorias, o que já vi em alguns estudos, porque reduzir drasticamente a energia, lógico, o indivíduo ele vai emagrecer? Sim, com muita rapidez, mas provavelmente ele daqui a pouco ele vai ter um reganho de peso. Então, é o que eu não quero. Então, o que eu preconizo são reduções pequenas, né, e que possam ser mantidas ao longo do tempo. Então, já se sabe que quando o indivíduo perde muito rapidamente, ele depois não consegue manter. Então, a minha proposta sempre, quando eu lido com meus pacientes, é reduzir, pelo menos assim, 513 quilocalorias, né, que é uma redução muito baixa e que ele vai perdendo aos poucos. Eu quero que ele perca peso, né, ao longo de um tempo muito maior, porque aí isso vai fazer com que ele tenha maior tempo também de incorporar hábitos alimentares saudáveis. Né? Então, é a dieta, incluindo todos os grupos alimentares. Eu não faço nenhuma restrição, a não ser que haja necessidade, mas eu contemplo todos os grupos, por exemplo, as carnes, leite e derivados, né? As hortaliças, as frutas, os pães, né? Até mesmo as gorduras, né? As pessoas costumam ter aquela ideia de que a gordura é maléfica. Não, precisamos de gordura. Né? As nossas células, por exemplo, elas têm uma bicamada de gordura, então eu preciso fornecer gordura. Nossos hormônios também, a maioria tem a base gordura, colesterol. Então eu também prescrevo gordura, mas o que eu faço? Eu seleciono as gorduras saudáveis. Então, por exemplo, eu priorizo mais as poliinsaturadas da série N3, N6, as monoinsaturadas e reduzo, por exemplo, as gorduras saturadas, que realmente tem uma relação com o processo de aterosclerose. E, além disso, a gente sempre preconiza a educação nutricional, porque a nossa experiência em pesquisa é quando o indivíduo, durante a pesquisa, ele consegue perder peso, ele faz a dieta, mas depois que a pesquisa acaba, ele volta para os hábitos antigos. Então, a gente também está querendo agora também tentar mostrar a educação nutricional, não fazer a dieta, mas assim,
ensinar o indivíduo como escolher melhor os seus hábitos alimentares, porque o grande problema é não saber selecionar. E outra grande preocupação minha, essa questão de alimento milagroso, porque hoje em dia, né, o marketing, né, geralmente ele afirma, tal alimento emagrece, mas não se tem embasamento científico. Então, por exemplo, já houve a época da linhaça, já houve o boom da farinha de coco, da chia, né? E agora óleo de coco. Do óleo de coco. E hoje também se fala muito do glúten, que o glúten é um grande vilão. Então, nesse caso, o glúten vai ser maléfico somente para aqueles indivíduos que apresentam intolerância ao glúten, né? Confirmada, mas hoje em dia o que se parece que todo mundo tem e corre atrás desses alimentos e que são muito mais caros. Então, o que eu preconizo é uma dieta hipoenergética balanceada e individualizada. Tanto é que quando eu faço a prescrição da minha dieta e eu coloco 6 refeições ao dia, todos os grupos alimentares, o paciente fala, eu vou emagrecer mesmo? Porque as pessoas têm ideia de que emagrecer é simplesmente ingerir água e comer folha de alface, o que é errado, não é isso? Então, quando eu coloco todos os grupos alimentares, pão francês, macarrão, batatas, posso comer tudo isso? Sim, desde, né, na quantidade que eu calculei, tranquilo, porque eu também preciso de energia. E a energia vem desses grupos alimentares. E outra questão, o indivíduo acha que fazer jejum prolongado também vai ajudar a perder peso. Com certeza, não tenho dúvidas. Mas o rendimento no trabalho, na escola, cai. Então, o que eu quero é que esse indivíduo coma ao longo do dia, para que ele não sinta fome e que não caia na tentação, então, de consumir os famosos petiscos, guloseimas. Então, eu fraciono em 6 refeições. Então, tem desde café da manhã, tem um lanchinho antes do almoço, o lanche da tarde, o jantar e ainda por cima um lanchinho antes de dormir. Então, essa é a minha proposta. Comer de forma saudável, né? Com certeza. E hoje em dia, infelizmente, né? Porque hoje em dia, assim, na correria, se corre muito para os alimentos ultraprocessados. Concordo, são práticos, basta abrir a caixinha, colocar no micro-ondas, 3 minutinhos, está pronto. Mas a qualidade nutricional não é a mesma de uma refeição preparada na hora, uma refeição caseira, sem sombra de dúvidas. Ok, você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre síndrome metabólica. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre síndrome metabólica. Nossa convidada é a nutricionista Sofia Uehara. Sofia, muitas vezes as pessoas não se dão conta desse risco porque a síndrome não apresenta sintomas, né? Isso mesmo, na verdade não é um sintoma diferente, por exemplo, do diabetes, né? Então, quem tem diabetes, por exemplo, ele vai sentir sede, sente mais cansaço, urina com muito mais frequência. Diferente da síndrome, não tem sintoma. O que a gente tem é um diagnóstico para se fechar se o indivíduo tem ou não a síndrome metabólica. Quais são as complicações possíveis, se não for tratada? Se não for tratada, fatalmente é um indivíduo que vai desenvolver alguma doença cardiovascular. Então, na verdade, inclusive se ele tiver já na família algum parente que já tenha falecido, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, por exemplo, se ele não se cuidar, ele fatalmente vai desenvolver. E também a questão do diabetes, porque a síndrome, o diabetes entra como critério de diagnóstico, porém ele pode ser intolerante e se não for tratado, no caso, se ele não reduzir os fatores de risco, ele de intolerante à glicose, ele pode sim cursar para o diabetes. E a gente sabe todas as complicações também do diabetes, então, problemas renais, problemas visuais, né? Então, os problemas renais podem fazer com que o indivíduo futuramente fique dependente, por exemplo, da hemodiálise. Então, a gente tem que evitar que ele progrida. Então, melhorar esses fatores de risco, reduzir.
Cura não tem, né? Mas tem controle, é isso? Na verdade, a cura, inclusive até na palestra de hoje, não existe um alimento que vai curar alguma doença. Então, o que é importante é você, se tiver os fatores de risco cardiovascular, tratá-los. Reduzir o máximo que puder, fazendo com que você atinja aquele ponto de normalidade. E se você não tem os fatores de risco, mas na família tem casos, né, de síndrome, indivíduos com excesso de massa corporal, nesse caso é você atuar na prevenção. O que eu sempre falo, o mais importante é você prevenir. Chegar na fase de tratamento é um pouco mais complicado, né? Inclusive hoje na palestra de hoje, eu comentei que tratar as doenças cardiovasculares hoje implica em gastos enormes. Então, é um dinheiro que poderia ser utilizado para outras áreas, educação, segurança, mas está sendo usado para tratar fatores de risco. E muitos dos fatores de risco são modificáveis. Lógico, nós temos modificáveis e os não modificáveis. Então, eu não posso mexer com a genética e com a idade, mas eu posso mexer com os fatores de risco modificáveis. Obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial, intolerância à glicose. Então, muito mais importante é prevenir que o indivíduo desenvolva esses fatores de risco. E tudo isso passa por um estilo de vida saudável? Com certeza. Não só a alimentação, mas também a prática de atividades físicas. Aí, nesse caso, eu sugiro, né, que o indivíduo que queira praticar atividade física procure o profissional adequado, que é educador físico ou fisioterapeuta, que ele vai realmente, de acordo com o indivíduo, propor as melhores metas, as melhores formas de tratamento e exercícios. Mas, no caso da dieta, posso garantir que a alimentação ela consegue sim reverter em muitos esses fatores de risco. Qual a relação entre a síndrome e o estresse? Na verdade, assim, o estresse também. Se o indivíduo é estressado, com certeza ele não vai seguir, por exemplo, uma dieta. Isso é fato. Então, ele vai tender o quê? A ter hábitos de vida não saudáveis. Então, estressado vai consumir o quê? Bebidas alcoólicas, né? Vai também, o risco também de ele começar, por exemplo, o tabagismo também é muito maior. Então, o estresse realmente, ele acaba comprometendo um pouco. Inclusive, a experiência que eu tenho atualmente no ambulatório integrado do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, nós temos uma equipe, além da nutrição, né? Eu e mais a professora Glorimar Rosa, também do Instituto de Nutrição, nós temos também nossa equipe cardiologista, fisioterapeuta e um psiquiatra, porque essa questão emocional também interfere. Tanto é que uma das principais causas, né, das pessoas terem dificuldade em aderir, por exemplo, a uma dieta hipoenergética, é essa questão da motivação. Porque imagine só você, né? Se você diz, você tem um hábito alimentar X, e de uma hora para outra fala, olha, você vai ter que reduzir isso, vai ter que diminuir um pouquinho. Então você acaba o quê? Reduzindo um pouco o quê? Aquela sensação de prazer que o indivíduo tinha com a alimentação. Né? Então, isso acaba o quê? Causando um pouco de ansiedade, depressão, né? E isso vai acabar interferindo. Então, esse auxílio também emocional também interfere, também é importante, porque vai atuar positivamente no sucesso do tratamento, não tenha dúvida. E muitas vezes a pessoa ansiosa acaba compensando com a comida, né? Com certeza, porque aqui, quando nós estamos nervosos, a gente recorre o quê? Ao chocolate. Isso é inerente a qualquer ser humano. Ao docinho, né? Então, na verdade, assim, é mostrar para o indivíduo que naquele momento, talvez aquela dieta hipoenergética, aquela redução de certos alimentos, naquele momento vai ser importante. Mas não tenha dúvida que a partir do momento em que ele começar a incorporar, a saber fazer as suas escolhas, é lógico que o chocolate pode ser incorporado, sem sombra de dúvida. Mas aí, também por detrás, né, temos que também ter outros alimentos também benéficos também. Não posso também simplesmente liberar porque o indivíduo está ansioso. Não. Aí é uma questão realmente de conversar. E realmente, né, a psiquiatria é muito importante e a gente está tendo aí a nossa expectativa. Então, a gente começou agora há pouco, né, esse acompanhamento de funcionários. Então, a nossa expectativa é que esse grupo, né, de profissionais realmente consiga fazer com que o indivíduo ele consiga se tornar mais independente, né, quanto às suas escolhas, sejam em hábitos de vida, incluindo, por exemplo, atividade física e alimentação. A gente está falando aqui dessa relação direta entre a síndrome e a obesidade, né? Mas as pessoas magras e barrigudas correm o mesmo risco, né? Com certeza, mas na verdade o perfil da síndrome metabólica é um indivíduo com excesso de massa corporal, mas sem sombra de dúvida, mesmo que o indivíduo seja eutrófico, mas que apresente já o acúmulo, é também um indivíduo que vai requerer também um cuidado, porque
Se ele está tendo o aumento do perímetro da cintura, provavelmente a alimentação pode estar contribuindo, a alimentação desregrada. Então também eu vou ter um olhar também, lógico, vai ser diferente para o indivíduo obeso, mas eu vou também atentar. Provavelmente no indivíduo eutrófico, eu vou ter que atuar principalmente em orientação nutricional. Talvez é algum errinho em relação ao hábito alimentar que esteja favorecendo. Então já é um pouquinho diferente. Talvez não vai ser necessária uma dieta hipoenergética, mas orientação nutricional talvez possa já ajudar a reduzir o perímetro da cintura. Diferente do indivíduo com excesso de massa corporal. Aí sim, além da orientação, da educação, é necessário também ter a dieta hipoenergética. Um erro comum é comer doces ou comer muito à noite? Não, na verdade, comer muito à noite, doce. Não, na verdade, assim, cada pessoa tem seu hábito. O que você tem que ter é comer com moderação. Eu posso comer de tudo um pouco. Né? O que acontece é que as pessoas elas vão muito para o modismo. Então, ouviu falar lá nos Estados Unidos que uma atriz consumiu uma dieta tal, ou jejum intermitente, então vai começar a fazer. Mas, gente, cada indivíduo é um indivíduo, por isso que eu sempre falo, a dieta tem que ser individualizada. Desta forma, ela está sendo o quê? É um padrão para todo mundo, mas pode funcionar para mim e pode não funcionar, por exemplo, para outro indivíduo. Então, é preciso, que o indivíduo que queira reduzir massa corporal, que ele procure a orientação de um nutricionista, porque ele vai ser capaz de identificar os erros e mostrar de que forma ele pode. E com certeza, o doce é bem-vindo? Sim. Eu jamais vou excluir, lógico, a não ser que o indivíduo tenha necessidade de controlar, por exemplo, um diabético descompensado. Então, na verdade, é tudo assim, a questão é a moderação. O que acontece é que o indivíduo, ele acha que existe um alimento milagroso, que existe um alimento que é vilão e acaba incorporando isso. E esquece que o mais importante é o contexto. O que eu sempre falo, não existe nutriente milagroso. O que existe é a combinação de um alimento. Por quê? A nutrição trabalha com alimento. Em últimos casos, quando há necessidade, a gente então orienta o uso de suplemento. Porque imagine só, se for assim, daqui a pouco a gente vai se alimentar o quê? De pílulas. Mas o alimento é a forma mais saudável. Então a gente se preconiza dessa forma, moderação. Existem alguns trabalhos, algumas pesquisas que apontam uma ligação não muito boa do adoçante com a síndrome, com o desenvolvimento da síndrome, né? Sim. O que acontece é assim, que hoje também se fala assim, banalizou-se o uso do adoçante. As pessoas acham que adoçante é saudável. E o que, se vocês forem observar, por exemplo, quando as pessoas vão, por exemplo, adoçar uma bebida, eles não pingam adoçante. É um jato de adoçante. Então, o adoçante, tanto é que existem quantidades mínimas seguras para o nosso organismo, porque alguns não são eliminados pelo organismo e alguns se acumulam. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser o efeito a longo prazo desse acúmulo. Então, o que eu sempre falo, muito cuidado. Achar que adoçante não faz mal? Atenção, um exemplo que eu posso dar. Paciente hipertenso. Se ele usa, por exemplo, adoçantes, né? Ele não tem o hábito de leitura. Se ele consumir um adoçante que tenha na sua composição sacarina sódica, ciclamato de sódio, pode ter certeza que o adoçante vai favorecer esse aumento da pressão. Por quê? Tem um sódio. Então, o indivíduo acha que o adoçante é o quê? É uma água, uma mistura que não causa nenhum mal, mas tem sódio. Então, para um paciente hipertenso, adoçantes que tem na sua composição sacarina sódica, ciclamato de sódio, não são a boa escolha. Então, por isso, tem que procurar um nutricionista para que ele possa ser orientado quanto às suas escolhas. E recentemente mostrou-se um estudo, relacionando o uso de adoçante com a alteração da microbiota intestinal. Então, hoje em dia, os estudos são afirmativos. O intestino não é simplesmente o principal órgão da digestão e absorção de nutrientes, não. Vai muito mais do que isso. Atua no sistema imune, atua na prevenção de várias doenças, inclusive das doenças cardiovasculares. Então, o que um estudo mostra, uma revisão sistemática mostrou recentemente, é que quando você faz uso exacerbado de adoçante, você altera a composição da sua flora intestinal. Então, nosso intestino, por exemplo, nós temos bactérias nocivas e benéficas, elas têm que estar em equilíbrio. Quando há esse desequilíbrio, leva a um quadro que a gente chama de disbiose. Então altera-se, aí aumenta-se o risco de várias doenças crônicas não transmissíveis. E mostrou que o uso de adoçante, em exagero, ele diminui as bactérias consideradas benéficas. Então, por isso que eu sempre falo,
muito cuidado. Então, o uso de adoçante não pode ser banalizado, tem que ser usado também com segurança. E a melhor coisa é ter uma orientação para definir qual o melhor tipo e a quantidade, porque o adoçante, ele não é simplesmente, por exemplo, um pó e um líquido. Ele também está presente o quê? Nos alimentos, um bolo, por exemplo, uma bebida carbonatada, por exemplo. Então, o indivíduo, ele também tem que ser orientado também em relação à leitura de rótulos. Ele tem que aprender a ler a leitura de rótulos e a identificar, né, o adoçante, porque não vai estar escrito adoçante, vai estar escrito, por exemplo, sacarina sódica, ciclamato de sódio, sucralose. Então, é importante então, que ele também tenha esse entendimento também. Esse risco é aumentado no caso dos ultraprocessados, né, dos industrializados, porque a gente não sabe o que está ali dentro, não, né? Com certeza. Os ultraprocessados, como o próprio nome diz, o alimento natural ele foi processado. E os alimentos ultraprocessados, eles são gostosos? São gostosos. Quem não gosta, né, dos bolinhos recheados? Eles são gostosos porque eles têm o quê? Muita quantidade de gordura. E a gordura tem esse efeito de aumentar o quê? A palatabilidade do alimento. E outra questão é que os alimentos também ultraprocessados, além de serem ricos em gorduras para justamente aumentar esse paladar, também são ricos em sódio, porque muitos conservantes são à base de sódio. Um exemplo clássico, por exemplo, um suco de laranja. Se você pegar duas laranjas, espremer e deixar de um dia para o outro na geladeira, você já vai observar o quê? Uma alteração no sabor desse suco. Não é mais o mesmo, não é tão fresco quanto, né, se você tivesse consumido no momento. Agora vamos pegar uma caixinha de suco de laranja industrializado. Olha a validade. Então, na forma natural, passou de um dia, já altera um pouco. E pode também haver também o que? Redução de vitaminas também, vitamina C, por exemplo. Agora, os industrializados, eles são preparados para que durem muito mais, maior vida de prateleira. Então, se colocam o quê? Muitos componentes químicos. Então, isso também pode ser prejudicial também ao organismo, porque a gente não sabe, a longo prazo, qual vai ser o impacto do acúmulo de algum componente que não tenha sido excretado para o nosso organismo. Uhum. O envelhecimento é um fator que aumenta o risco do desenvolvimento da síndrome metabólica? Com certeza. A idade, né? E com o avanço da idade, aumenta-se o risco. Mas não quer dizer que todo mundo, que os idosos vão ter síndrome. Depende muito da sua vida regressa. Um exemplo disso é o Japão. O Japão é um país considerado de maior longevidade. E qual é a característica do japonês? Indivíduo magro. É idoso, né, mais de 100 anos, né, 105 anos, eutrófico. Então, não quer dizer, a idade avançada é um fator de risco? Sim, principalmente para aquele indivíduo que já teve o quê? A infância, a adolescência, a fase adulta desregradas. Então, depende muito, o seu envelhecimento vai depender muito do seu histórico pregresso. Então, não tenha dúvidas disso. Ok, se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre síndrome metabólica. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre síndrome metabólica. Nossa convidada é a nutricionista Sofia Uehara. A gente falou que com o envelhecimento pode haver uma maior probabilidade de desenvolver a síndrome, né? Se a pessoa não tiver uma vida saudável. Com certeza. Mas criança também pode desenvolver a síndrome? Com certeza. Hoje, o retrato que nós temos na nossa faixa pediátrica é que as nossas crianças, nossos adolescentes estão tendo doenças características de adulto. Então, hoje nós temos aumento do diabetes, aumento da dislipidemia e síndrome metabólica. Recentemente foi feito um estudo chamado ERICA, um estudo brasileiro, em que se avaliou a prevalência da síndrome metabólica entre adolescentes brasileiros. E a prevalência foi baixa, porém, foi baixa, mas isso já é algo que a gente tem que estar atento.
por que essas crianças estão se tornando indivíduos com síndrome metabólica. E mostrou que o principal componente da síndrome presente nessas crianças foi o perímetro da cintura aumentado e o aumento do mau colesterol, que é a LDL colesterol. Então, mostrando o impacto da alimentação e do sedentarismo, porque eles não estão gastando essa energia e estão consumindo muito mal. Então, síndrome metabólica não é coisa só de adulto. Criança e adolescente também pode desenvolver. E isso é preocupante, porque se hoje eu tenho um quadro de criança e adolescente com síndrome metabólica, os futuros nutricionistas que vão sair da graduação aqui da fase, eles já sabem qual vai ser o público deles. São adolescentes, adultos e idosos com complicações cardiovasculares. Quer dizer, começa logo cedo, o risco de complicação é muito maior, né? Isso tem muito a ver com a alimentação dos pais. Então, por exemplo, se os pais não tiverem uma alimentação também balanceada, lógico que o indivíduo, a criança também vai o quê? Copiar esses hábitos alimentares. Então, não adianta também impor à criança se os próprios pais não também tiverem esse conhecimento. Inclusive, eu já vi casos de pais que não gostam de alface, não conhecem o que é uma alface, não sabem um gosto, e como é que vai querer impor que a criança consuma, se ele mesmo não dá o exemplo? Então, o exemplo vem dos pais. Então, já se sabe que a história alimentar dos pais interfere também no desenvolvimento ou não da obesidade e de outros fatores de risco nessas crianças. E a questão também da alimentação, a alimentação materna, já no útero também é importante que a mãe também já tenha hábitos alimentares saudáveis, porque já existem relatos na literatura que mostram que o bebê, mesmo ainda em desenvolvimento, ele consegue já perceber esses sabores por meio do líquido amniótico. Então, muito cuidado também, as mães também, a alimentação também é importante e vai interferir. E a criança, ela já tem um paladar, ela já nasce com um paladar e que é muito influenciado pela alimentação da mãe durante a gestação. E fatalmente, se os pais não consomem adequadamente, a criança também não vai consumir. Então, tem que ser algo assim da família, tem que partir da família, com certeza. A gente falou nos outros blocos sobre a genética ser um dos fatores aí que predispõe, né? Mas ele é determinante ou pode ser modificado? Olha, a genética tem influência, mas eu posso, por exemplo, existem genes, vários genes associados, por exemplo, à obesidade. Porém, os estudos já mostram que nutrientes são capazes de modular o efeito daquele gene. Então, se tem um gene que está associado com o aumento da massa corporal, nutrientes podem o quê? Diminuir a expressão desse gene. Então, por exemplo, o óleo de peixe, por exemplo, ele é um alimento que contém 2 ácidos graxos importantes, EPA e DHA. E vários estudos, tanto estudos com animais quanto em humanos, já mostram que o EPA e DHA são capazes de frear, por exemplo, a expressão dos genes relacionados à obesidade. Outro gene também, por exemplo, que foi até objeto de estudo do meu mestrado, foi a questão, por exemplo, da homocisteína. Como eu já disse anteriormente, é um novo componente da síndrome metabólica. E o que vai determinar se o indivíduo vai ter, por exemplo, alterações, aumento das concentrações de homocisteína, é uma vitamina que a gente conhece com o nome de folato, ou ácido fólico. Então, é importante que nós tenhamos uma ingestão adequada de folato para manter essas concentrações de homocisteína em faixas consideradas seguras. Porém, lógico, qual é a principal fonte de folato? São os alimentos vegetais, os verdes folhosos, os alimentos, o suco de laranja, que são alimentos que não são aptos da população brasileira. Então, eu posso dizer que, se a gente for avaliar o estado nutricional de folato de brasileiros, a gente vai encontrar um percentual elevado de indivíduos que apresentam a deficiência. Por isso que houve, então, a regulamentação de fortificar as farinhas de trigo e de milho com não só com ferro, mas também com ácido fólico. Justamente, muito mais para a questão da importância do folato e da homocisteína também, com alterações durante a gestação. Então, já se sabe que elevações da homocisteína, deficiência de folato,
podem levar, por exemplo, a complicações durante a gestação. Por exemplo, a mãe ela pode desenvolver um curso, por exemplo, de pré-eclâmpsia. A criança ela pode nascer com alterações neurológicas graves também. Então, mais para essa questão. Aí, na minha pesquisa que eu trabalhei com indivíduos com síndrome metabólica, eu observei que esses indivíduos, eles tinham também alterações genéticas num gene, né, que controla a homocisteína. Então, esse gene ele precisa atuar para manter também as concentrações normais de homocisteína adequada. E o nutriente que interfere na atividade desse gene é o folato. Então, já se mostra, por exemplo, que na deficiência, esse gene tem uma redução da atividade desse gene, codifica uma enzima, que é importante para o metabolismo da homocisteína. E esse nutriente é importante. Então, o meu estudo mostrou que indivíduos que tinham folato em concentrações adequadas e mesmo que tinham alterações nesse gene, eles não tinham elevação da homocisteína, porque a adequação de folato impediu que essa alteração nesse gene contribuísse para o aumento da homocisteína. Então, mostra claramente que o nutriente, sim, é capaz de modular, seja positivamente ou negativamente, o gene, algum gene. Fazendo uma analogia aí, é o ligar ou desligar da chavinha, né? O gene está lá, certeza. mas ele vai ser ligado ou desligado. Tanto é que os estudos hoje, se fala muito da interação gene-nutriente. Né? Então, tem interação gene, ou seja, os genes também interagem entre eles e os nutrientes também. Então, eu consigo sim. Então, o que é importante nessas pesquisas é realmente a investigação de quais nutrientes poderiam estar contribuindo para que eu possa, então, modular o efeito daquele gene que ele ativo, ele poderia o quê? Desencadear, por exemplo, um aumento, né? Uma maior tendência ao aumento da massa corporal ou aumento das concentrações plasmáticas de homocisteína. Ou seja, para deixar bem claro, a pessoa pode ter o gene ali, mas ele pode estar ativo ou não. Com certeza. E o que essa pessoa ingere pode fazer ficar ativo ou não. Eu posso ativar, eu posso manter desligado aquele gene que eu quero que ele permaneça adormecido, né? Da mesma forma, a má alimentação também, as gorduras saturadas também é o que podem ativar aquele gene. Então, tem essa influência da alimentação. Para o bem e para o mal. Com certeza. E, por exemplo, atualmente, né, eu desenvolvo uma linha de pesquisa na UFRJ, né, com a professora Glorima Rosa, em que a gente está investigando o efeito do açaí. Né? Então, hoje os estudos já falam que os benefícios dos alimentos são decorrentes da parte genética também dos alimentos, porque os alimentos também têm o seu código também genético. Então, a ingestão desse material genético é que teria alguma influência benéfica para a saúde do humano. Então, o nosso objetivo nesse estudo é tentar identificar o que a gente chama de micro-RNAs, presente nesses alimentos, esses traços no sangue de indivíduos que recebem o açaí. E depois de verificar, houve um aumento desse material genético do açaí? Houve, sim ou não? Se houve, interferiu em algum fator de risco? Porque eu trabalho com indivíduos que têm excesso de massa corporal e que têm alteração no perfil lipídico, ou seja, tem colesterol elevado, tem triglicerídeos elevados. Então, a nossa proposta é, durante 9 meses, ele vai ser tratado com dieta hipoenergética e o açaí. E a gente quer ver muito essa parte genética, saber se o material genético do açaí, se eu consigo observar no sangue dos indivíduos e tentar relacionar esse material genético do açaí com as alterações, tanto massa corporal quanto no perfil lipídico. Por que a escolha do açaí? Porque o açaí, assim, eu já vim com uma experiência, né? Então, nós já trabalhamos com óleo de peixe, né? Então, é um grupo que já trabalhou com a farinha de coco, com a farinha de linhaça, com a farinha de castanha do Pará, né? Então, são alimentos, a gente quer sempre o quê? Favorecer aqueles alimentos que são do Brasil. Que são do Brasil, né? Valorizar, né? E o açaí também, ele é um alimento brasileiro e que é bastante apreciado, não somente aqui no Brasil, mas também fora. Tanto é que a gente já tem estudos estrangeiros já de olho no nosso açaí. Porque o açaí, a composição dele, por que ele é tão assim valorizado? Ele é um alimento energético, porque ele é principalmente gordura. 60% da sua composição é gordura. Só que a gordura do açaí é uma gordura benéfica,
é o ácido graxo monoinsaturado. Mas o açaí não é somente lipídio, ele também tem vitaminas e também tem compostos antioxidantes, as antocianinas. Então, nosso interesse é verificar se essas antocianinas, né, também teriam algum efeito positivo e, principalmente, se o material genético, né, os microRNAs desse açaí, também são incorporados pelo indivíduo e se vão ter algum efeito. Então, a gente quer realmente valorizar e a gente está oferecendo o açaí na forma natural, porque eu poderia, por exemplo, oferecer na minha pesquisa a farinha de açaí, mas não é a forma que a gente comumente consome o açaí, é a polpa, né? Então, a gente faz o sacolé, né? É uma polpa de açaí, né? Adoçado com adoçante em quantidade segura, né? E a gente quer oferecer. E aí é importante também, o indivíduo quando fala, vai ter um ensaio, pesquisa com açaí, que bom, guaraná, granola, leite condensado. Não, o nosso açaí é um açaí, a polpa pura, não tem nada de acrescentar, porque o que acontece é que o brasileiro gosta de açaí, mas não é açaí puro, é o açaí incorporado com vários produtos que no final, sinceramente, como é que o indivíduo vai sentir o gosto do açaí? Você consegue sentir o gosto de outras coisas. Então, é o açaí natural. Então, a gente sempre fala, olha, não espera receber um açaí que você está acostumado. Né? Então, longe disso. Então, é justamente saber um alimento que é típico, né, brasileiro, que tem uma composição nutricional benéfica, e a gente quer ver essa parte de microRNAs, que os estudos são muito escassos. Né? Então, já tem estudos que já verificaram a presença de microRNAs, né, no leite materno e que foram passados para a criança. E a gente quer ver agora alimento mesmo. E a função desses microRNAs? Então, esses microRNAs, eles também têm a função de atuar lá nos genes. Então, da mesma forma que nutriente, esse material genético também pode atuar nos genes humanos, também, olha, ativando ou desativando aquele gene. Então, a gente quer observar isso. Então, na verdade, é um estudo, né? É um estudo, assim, com aspecto inovador. Então, eu não posso nem, assim... o que a gente se espera é que a gente consiga encontrar esse material genético do açaí no sangue desses indivíduos e que esse material genético, os microRNAs, possa de alguma forma contribuir para o tratamento. Mas sempre lembrando que por trás nós temos sempre a dieta hipoenergética, porque o que eu sempre falo, eu não vou testar um alimento de forma isolada, eu quero com a dieta, porque senão o indivíduo vai achar que é só açaí. Não, é açaí mais a dieta. Cada alimento é como se fosse, ele vai ter um padrão genético, então a gente vai caracterizar no açaí, então a gente vai avaliar os microRNAs no açaí e depois, são esses microRNAs, eu vou querer saber se eu encontro no sangue. Esse também vai ser um grande desafio, né? Saber se, por exemplo, se esses microRNAs, eles vão conseguir passar pelo trato digestivo, passar pelo suco gástrico e sobreviver. No caso, sobreviver, né? E ser identificado. Então, na verdade, assim, é algo assim que a gente espera e que a gente tem muita expectativa de ter resultados bons também, com certeza. E tentando mais uma vez fazer aí uma metáfora para as pessoas entenderem, esses microRNAs seriam uns soldadinhos. Com certeza. Que iriam lá ligar ou desligar os genes, cada um na sua área. O nosso objetivo, assim, como pesquisador na nutrição, eu e minha orientadora, Glorimar Rosa, é sempre assim, é tentar investigar novas estratégias, né, que possam contribuir, né, com a melhora desses fatores de risco cardiovascular. Sempre considerando o alimento, tanto é que assim, suplemento a gente quase não utiliza, a gente utiliza principalmente o alimento na sua forma natural, porque é o que a gente come, a gente não come pílula, a gente come o alimento. E lembrando, o alimento é o que o organismo absorve melhor, né? Com certeza, é a forma natural. A forma sintética nem sempre é absorvida, totalmente absorvida. Então, na verdade, esse uso desenfreado, né, algo químico, ele realmente, a gente tem que olhar com muita cautela. Só se faz uso de suplemento quando realmente o indivíduo tem necessidade, um paciente com uma situação patológica, por exemplo, um paciente com câncer, em que realmente a ingestão alimentar dele está reduzida, então não vou conseguir pela via oral, pela alimentação natural. Então eu preciso, nesse momento, oferecer suplementos nesses casos. Mas o indivíduo que não tem, ele pode sim obter esses benefícios pela alimentação.
E é muito mais barato, com certeza. Não tenha dúvida que se você for comprar um suplemento, né, um óleo de peixe, né, é muito mais caro. Talvez que o valor em dinheiro que você utiliza para comprar esses suplementos, você consegue numa feira fazer uma boa compra. Para finalizar, qual a sua dica, então, de prevenção para a gente evitar a síndrome metabólica? Eu acho que a mensagem mais importante é uma dieta balanceada e atividade física. Eu acho que esses dois fatores juntos, né, lógico, com a orientação profissional adequada, a nutrição, né, o fisioterapeuta, né, e o educador físico é importante. Agora, se o indivíduo ele já possui, procure também outros profissionais, né, o cardiologista, o fisioterapeuta, o psiquiatra, que vai contribuir muito mais com o efeito positivo desse tratamento, com certeza. Um estilo de vida saudável. Que é bom para tudo, né? Com certeza. Tanto prevenir, também para tratar. Ok. Felizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.